Shalom a todos. Estamos em Parashat Pinchas. Nossa Parashá fala sobre vários assuntos e um dos assuntos que fala a Parashá é sobre as filhas de Tzlofchad, que eles queriam muito ter uma parte em Eretz Israel, estão gostando muito de Eretz Israel. Eles pediram a parte delas, por causa da parte do pai delas. É interessante que um passuco, dois passucos antes dessa história, o passuco traz de novo que o povo de Israel não tinha mérito de entrar na terra de Israel. Que Hashem falou que todo mundo vai morrer no deserto e não sobrou só Caleb ben Yefune e Yoshua ben. E aqui surge a pergunta, para que repetir isso de novo? Por quê? Por que precisava repetir isso? Essa é a primeira pergunta. Mas a pergunta principal aqui é de entender por que o povo de Israel não tinha mérito de entrar na terra de Israel. Na verdade, essa pergunta é bem simples. Todos vocês sabem a história dos Meraglim, dos espiões. Eles chegaram, falaram mal da terra de Israel. E o Am Israel não queria entrar. Mas a pergunta é aqui, eles não queriam entrar por causa que eles tinham medo. O Am Israel tinha medo de entrar na terra de Israel. Não é a mesma coisa com os espiões. Então, qual é o problema? Alguém não tem medo. Então, qual é o problema aqui? Porque precisava castigar eles. E ainda mais. Rashi, nossa parasha, fala sobre o passuco Be'ele lo Ya'ish. Aqui não tinha ninguém que sobrou. Todos a geração do deserto. A gente fala mais mulheres, sim. Todas as mulheres não morreram no deserto e não foram castigadas. Castigadas. Então, se por causa do medo, será que todos os homens tinham medo, as mulheres não tinham medo? Estranho isso. Aparentemente, as mulheres também precisavam ter medo. Se tinha medo, então por que eles tinham mérito de entrar na terra de Israel? Então, Bezat Hashem, vamos falar um conceito que nossos Ramim falam, os educadores falam. Um conceito muito, muito importante. Que cada dificuldade que temos na vida, cada problema, que tem vezes que é muito difícil de resolver. A gente precisa saber que o problema, normalmente, o que a gente está vendo, é somente a consequência que está flutuando para cima, que está aparecendo. Isso que a gente está vendo. Mas, para poder resolver, a gente precisa ir para a raiz. E a raiz, muitas vezes parece totalmente diferente do que a dificuldade, o problema aparece nos nossos olhos. Então, a mesma coisa aqui. Temos um grande comentarista chamado Kli Yakar, ele explica sobre a nossa paraxá. Verdade, qual é o segredo? Qual é a diferença entre os homens e as mulheres? Porque os homens não queriam entrar na terra de Israel. Eles tinham dificuldade, não queriam. Não é por causa do medo, espiões, tudo isso. Isso é uma coisa que flutua para cima. Mas qual é a raiz? Que as mulheres aí mechabevot et haaretz, gostavam da terra. Mas qual é a diferença? Porque os homens não as mulheres, sim. Porque duas coisas. Primeira coisa, a influência do Egito sobre os homens ainda era mais forte. A influência do Egito é sobre duas coisas que ainda ficou grudado nessa geração, pois precisava da outra geração. Só a outra geração poderá entrar na Terra. O que quer dizer isso? Primeira coisa que era muito forte em Eretz Mitzrayim era o assunto de adultério.
de arraiot. Era muito, muito forte. E, e Hashem, ele fala, ele adverte o Am Israel, vocês não vão fazer. Lo que Maaseh Eretz Mitzrayim lo ta'asu. Vocês não podem fazer mais. Acabou em Eretz Israel, é uma terra santa. Não dá para ter adultério, arraiot, não tem isso. Isso é uma coisa que estava difícil para o Am Israel aceitar. Para mulheres era mais fácil. Por isso não tinha essa dificuldade. Então, quando falava de Eretz Israel, eles queriam entrar. Os homens tinham medo, como a gente vai? Vai ser limitado. A gente não... Vai ser difícil. Isso é a influência do Egito sobre o Am Israel. E a segunda coisa, fala o Kliakar, é o ponto que está escrito em Parashat Ekev, a diferença entre Eretz Israel e Eretz Mitzrayim. Eretz Israel, o que Eretz Mitzrayim é, não é como a terra do Egito, que você tem um Nilo para regar. Eretz Israel precisa de chuva. Se precisa de chuva, então a pessoa que está plantando em Eretz Israel, ele tem um sócio muito importante. É Deus mesmo. Não é como o Egito, que está regando no Nilo, por isso não tem sócios. Se não tem sócios lá em Eretz Mitzrayim, não precisa ter turmoto, mas só não precisa dar o décimo para o Levi, para o Cohen, e tudo isso. Não tem, ok? Você está regando com o Nilo. Em Eretz Israel, você pode regar, você pode plantar, você pode arar a terra, mas você precisa de chuva para poder crescer. Se precisa de chuva para poder crescer, você tem um sócio. Se tem um sócio, precisa dar uma gdolá, maasot, maaser rishon, maaser sheni, maaser ani, todos os maasot. É isso que era difícil para os homens. Então, agora a gente vai precisar dar tudo isso? Cada coisa que tem, vai precisar dar? Não, a gente não quer. E onde a gente está vendo isso? Que é o que a cara fala para a gente. Verdade, para entender, a gente precisa entender um momento que iam entrar na terra de Israel, aí começou os problemas. Isso fica para Parashat Be'alot. Vamos começar com o passo que parecia a entrada mais suave do Am Israel em Eretz Israel. ויסעו מהר השם דרך 3 ימים. 3 dias de caminho, fala Rashi, ficou em um dia. Hashem ajudou eles para ir rápido, porque queria eles entrar na terra de Israel. Nesse momento, começa todos os problemas. O Am Israel começa a saber que eles vão entrar na terra de Israel, todos os problemas começam. E aí está escrito que eles queriam carne. Quem vai dar para a gente carne? Rashi fala, mas eles tinham carne, tinham rebanho. Resposta Rashi, não. É somente uma coisa para reclamar. O que eles são uma coisa para reclamar? Mas para quê? Por quê? Vamos entender. Passou a continuar. זכרנו את הדגה שנאכל ממצרים חינם, o peixe estava de graça. quichuim, avatichim, todos esses legumes que tem a ver com carne, não dá para entender. Mas depois, ainda mais, eles começaram a chorar, está escrito sobre um assunto totalmente diferente, não dá para entender. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. Moshe ouviu o povo que estava chorando para as famílias deles. O que quer dizer isso? Explica Rashi sobre as famílias. Por causa que agora em Matan Torá foi proibido adultério. Por isso estavam chorando. Mas o que tem a ver aqui? Como chegou até aqui? Essa história já faz tempo que se recebeu a Torá. Como chegou até aqui agora essa história do arraial? Todos os comentaristas perguntam. A resposta é que nesse momento a Torá está contando para a gente. Zahanu Tadagal, os peixes. Os peixes representam duas coisas. Os peixes do Nilo é o Nilo que está dando tudo, não precisa dar nada. Não precisa dar o tomate maçot. O peixe
é a comida que não precisa dar de nada de tomar macer. Nos animais tem parte que precisa dar para correr. Peixe, nada, não precisa dar nada. Então a gente quer esse tipo de comida como estava no Egito. Você tem uma coisa, você precisa dar para ninguém. É isso que aconteceu. Aqui tá indo a raiz de tudo. É a segunda coisa, é os arraios que a gente falou. Eles não queriam entrar na terra. Nesse momento da entrada, não queriam. Agora, todas essas coisas, carne, reclamações, tudo isso, os outros, é somente coisas que estão flutuando para cima. Por isso, o Rabbeinu está ouvindo que eles precisam de carne e fica tão bravo. Todo mundo pergunta, por que você fica bravo? Qual o problema? Qual o problema? Carne, vai pedir para Hashem dar carne. Ou fala para eles, pega rebanho, faz shechitá, faz churrasco. Qual o problema? Ele fica tão bravo. Ele fala, Hashem, porque é meu povo. Hashem, se você está fazendo isso, por favor, me pega. O que quer dizer isso? A resposta é sim. O Rabbeinu entendeu. A raiz de tudo que o Am Israel não quer entrar na terra de Israel. E por isso, depois, começou a história dos espiões. Todo mundo queria agora fazer tudo devagar, mais lento, porque eles não queriam entrar na terra de Israel. Então, depois, o show, mas tudo isso é uma coisa que está flutuando. A raiz de tudo. Os homens não estavam querendo a terra de Israel como as mulheres. Isso é o grande segredo das filhas de Tzlofrad. Por isso as filhas de Tzlofrad estão escritas junto com essa coisa que o Am Israel não tinha mérito de entrar na terra de Israel. Porque as filhas de Tzlofrad eram diferentes. Rashi fala, Tzlofrad ben Hefer ben Machir ben Menashe, Nishpechot Menashe ben Yosef. Está escrito aqui o Yosef, como você chegou até Yosef? Yosef tinha essas duas coisas. Gostava de Eretz Israel, falou para o Am Israel trazer o corpo dele para Eretz Israel. Segunda coisa, o símbolo de Yosef, o tzniut, para fugir dos arraiot, fugir do adultério. É isso o segredo das mulheres. O Notzlofrad, isso é o segredo, todo mundo não quer entrar, elas querem entrar. É isso que a gente entende. Quando tem um problema, coisas que estão aparecendo, flutuando, mas a gente vai para a raiz, Bezrat Hashem, vamos resolver esses problemas. Shabbat Shalom.